Fala aí pessoal, tudo bom? Pinch aqui e mais uma vez a galera cria dúvidas e a gente vai tentar tirar aqui. Depois daquele fiasco que foi o Tenda AC23, promoção rolando durante um bom tempo, ia e voltava, preço extremamente convidativo, muita gente comprou e eu comprei para verificar se realmente valia a pena naquele preço. Um roteador que até eu já tinha indicado antes em outras situações, justamente por ele ser um Momimo 4x4. O roteador chegou, identificamos um problema e com a ajuda dos inscritos disponibilizamos aí também as soluções. Ocorre que agora surge uma outra promoção aí que deixa dúvidas em muitos brasileiros, que é a do Huawei AX3 Pro, um roteador AX, que inclusive eu trouxe aqui para o canal, bem no lançamento dele, fiz análise honesta, e naquela ocasião avisei sempre na descrição dos vídeos o seguinte: se for comprar, compre a versão chinesa, que é a versão que tem 4 amplificadores de sinal. A outra versão, que eles chamam de internacional, só tem 2 amplificadores de sinal. Essa outra versão, chamada internacional, também foi lançada na Europa, sem ser Huawei, e sim Honor. Mas, conversando lá com o amigo Márcio, um grande abraço, Márcio, eu concordo com ele quando diz o seguinte: a Huawei não deveria fazer essa subdivisão. Deveria ser somente ou AX3, modelo dual core, com 2 amplificadores, e o AX3 Pro com 4 amplificadores, processador quad-core. A dúvida que está surgindo no momento é que em várias lojas do AliExpress e nessas promoções está sendo vendido assim: versão brasileira, 4 amplificadores de sinal. E na época que eu fiz a análise do AX3 Pro, muitas pessoas não leram a descrição ou não prestaram atenção aos vídeos, enfim, e compraram a versão com idioma inglês ou português, não sei exatamente qual que vinha, e depois foram nos comentários para dizer: poxa, eu esperava mais desse roteador no quesito alcance, achei parelho com o meu roteador antigo, um pouco mais fraco até, ou só um pouco mais forte. E aí você ia perguntar: qual foi a versão que você comprou? Ah, foi a versão internacional. Por quê? Fiz besteira? Sim. Se o sinal é importante para você, sim, você fez besteira e você não tinha lido o alerta que eu tinha dado. Mas, falando agora em uma versão supostamente de 4 amplificadores e com o idioma, a gente tem que parar para pensar em duas coisas. Que versão é essa? Primeiro de tudo, essa versão ela não existe oficialmente na Huawei. É o primeiro ponto a ser considerado. A Huawei não lançou um roteador AX3 Pro específico para o mercado brasileiro. Ela lançou um roteador AX3 Pro específico para o mercado europeu, que foi essa versão com 2 amplificadores de sinal. Primeiro ponto. Então a gente tem que começar a pensar no seguinte: os chineses querem ganhar dinheiro de qualquer forma, sem dúvida. Os chineses são capazes de fazer algo que atenda à demanda dos brasileiros só para ganhar dinheiro e não necessariamente para entregar algo de qualidade? Também são. Então me parece que essa versão AX3 Pro Brazilian Edition, na verdade é o Huawei AX3 Pro chinês, com 4 amplificadores de sinal, com um firmware modificado pelos vendedores para que tenha o idioma português ou inglês, ou seja, um multi-idiomas. E aí a gente tem que pensar em duas coisas que eu também considero essenciais. A primeira delas é: tem 4 amplificadores ou tem 2? Se trata da versão europeia que eles estão vendendo como Brazilian Edition e dizendo que tem 4 amplificadores, quantos de vocês vão comprar esse roteador e abrir para verificar que são 4 amplificadores mesmo? Eu garanto que vão ser poucas pessoas. A outra questão é a seguinte: se for um firmware modificado pela loja, como o roteador irá lidar com isso? Vai funcionar perfeitamente? Vai ser um firmware que vai receber atualização só da loja, como durante um tempo foram algumas shop rooms que evoluíram com o passar do tempo, né? O vendedor ele conseguia ter o trabalho de lançar atualização para um sistema shop room. Imagine a que ponto chegamos. Porque se esse roteador for identificado pela Huawei como um AX3 Pro versão chinesa, ele vai receber atualizações. Só que pode acontecer o que acontece com muitos roteadores Tenda, que são importados. Eles chegam ao multidioma, são reconhecidos como modelo original, recebem uma atualização e voltam a ser chineses. Isso na melhor das hipóteses, porque aí você voltaria o roteador ao estado original dele e continuaria recebendo atualizações de segurança, de desempenho e tudo mais, que a Huawei inclusive foi uma das que eu elogiei nesse sentido.
é uma empresa que soltou acho que 6 ou 8 atualizações no tempo que eu permaneci com o roteador. Então imagine perder todas essas atualizações que a Huawei solta só por causa do idioma. Claro que sempre vai ter aquele consumidor, que eu não esqueci de você, que pensa o seguinte: olha, eu só quero que o roteador tenha português Brasil e funcione, que eu possa configurar e funcione. Não estou ligando para atualização e é isso. Para esse cara, talvez valha a pena arriscar sim comprar esse roteador. Por quê? Se ficar sem atualização, não importa para ele. E se não tiver os 2 amplificadores de sinal a extra, também não importa para ele. Ele só quer ter um roteador AX por 200 e acho que foi 250 reais, né? Tem também o cara que é vendedor. E aí, você acha que vale ou não vale a pena? Olha, esse risco aí você que vai ter que calcular. Com certeza eu não vou responder isso por você. Para algumas pessoas, a pergunta é: você compraria? Eu não compraria. Eu procuraria outras opções de roteador AX ou até um AC mais completo por um preço próximo, que seria 300 reais, um da Xiaomi, que é o AC2350. Se eu fosse partir para um AX nesse momento, tentando gastar pouco, como eu deixei lá na planilha, seria o Redmi AX6 e não o AX3 Pro. Até porque a Huawei ela já está lançando novos processadores e novos modelos de roteador com Wi-Fi 6E, os mesh lá. Então é provável que a Huawei comece a deixar de lado o AX3 Pro, porque ele já teve ali, desde o lançamento, que a gente pode considerar como o tempo do auge dele. Então era isso, eu não queria falar sobre esse assunto, mas eu vejo que muitas pessoas me perguntam sobre isso, e quando eu explico que a Huawei informa que não existe versão brasileira desse roteador, e uma outra pessoa que perguntou: é possível transformar a versão chinesa para a versão internacional? Existe uma resposta do serviço da Huawei oficial dizendo: não é possível. Então, se não é possível, o que os vendedores fizeram para que esse roteador de 4 amplificadores, que eles estão dizendo, tenha a versão brasileira? Tem alguma coisa que não está batendo aí. Isso é importante para você, que alguma coisa não esteja batendo. É importante para você oferecer para os seus clientes um produto que esteja 100% belezinha, funcionando ok, ou só é importante para você anunciar um roteador como a X da Huawei e que tenha o idioma português Brasil? Porque se você for esse tipo de pessoa, para mim você não é diferente do vendedor lá da China, que faz qualquer negócio para o brasileiro, por exemplo, que tem o problema no Tenda C23, a gente mostra o tutorial e o cara fala: ah, eu vou tentar só a versão que continua multi-idiomas. Se for para mudar para a versão chinesa, eu vou manter como tá, mesmo sem salvar as configurações. Então, é esse tipo de brasileiro que o chinês conhece e que ele gosta de enganar. Então, enquanto existir esse tipo de brasileiro, vai continuar existindo chinês vendendo para ele e fazendo esse tipo de truque de venda que pega um monte de gente. Então é isso, vou ficando por aqui. Se você quer que eu traga, por exemplo, um roteador desse ou outros roteadores que a gente fica na dúvida, eu só posso fazer isso com a sua ajuda. E nesse momento eu não estou nem pedindo uma ajuda específica. Participa da rifa do Galaxy S20 FE com Snapdragon, que você vai estar concorrendo ao aparelho e ao mesmo tempo ajudando o canal a ter um caixa para poder trazer essas coisas aí que a gente não sabe se são boas ou se não são, do que se trata. Porque pode ter certeza, se eu tivesse dinheiro para trazer esse roteador, eu compraria só para poder abrir o bicho, para poder alertar as pessoas. Não, tá tranquilo, são 4 amplificadores, o sistema é baseado no chinês, mas está contido o firmware chinesa que ele vai atualizar, pode comprar. Não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro, entende? Então, como eu não tenho dinheiro, eu estou usando a cabeça aqui para fazer você usar a sua. Mas se você só quiser usar para pensar no preço, aí eu não posso fazer nada. Vou ficando por aqui, um abração e tchau, tchau.